exaltados, mas essa posição que o Senhor nos coloca em relação àquilo que nós éramos, é uma posição exaltada. O salmista, no Salmo de número 113, versículos 7 e 8, e ele usa palavras proféticas que foram proferidas pelos lábios de Ana, em capítulo 2 do primeiro livro de Samuel. O salmista diz assim, desculpe, eu perdi, tem que ler o versículo, esqueci o versículo. Salmo de número 113, a memória falhou, vamos recorrer. Ele ergue do pó o desvalido, e do monturo o necessitado, para assentar entre os príncipes do seu povo. Essas palavras foram proferidas por Ana. Ana, numa gratidão, derramando o seu coração diante de Deus, pela gratidão de Deus o ter ouvido as suas orações, ela proferiu essas palavras. E ela estava proferindo palavra profética de que o Senhor viria. E Ele nos levantaria do pó, do monturo, para nos colocar numa posição elevada. Aqui, amados, quando o apóstolo Paulo está colocando para nós essa posição de elevação, essa posição de exaltação, aqui nós descobrimos que a nossa vida espiritual, ela não deve estar relacionada à terra, porque nós encontramos assentados nos lugares celestiais e encontramos em Cristo. Estamos ligados, estamos em Cristo. Eu gosto das palavras que foram proferidas por Paulo na carta, que tem muito em comum com a carta aos Efésios, que é Colossenses, e ela foi escrita primeiro, onde o apóstolo Paulo, ele, no capítulo 3, e versículo 1 a 4, ele diz: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à destra de Deus. Ele disse: pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ele disse: quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele em glória. Paulo, é óbvio, estava combatendo uma heresia que havia entrado naquela igreja, como também entrou na igreja de Éfeso. E o apóstolo Paulo disse: se vocês ressuscitaram com Cristo, se já foste ressuscitado com Cristo, buscai as coisas do alto. O apóstolo Paulo estava aqui querendo ver os cristãos despreendidos, no sentido de não estar ligado a nenhum legalismo, a nenhuma formalidade, a nenhuma tradição, mas estar ligado em Cristo, naquele que nos ressuscitou, naquele no qual nos salvou, naquele em quem nós estamos ligados, em Cristo. Interessante que nesse capítulo 3, Cristo aparece 4 vezes. E Cristo no hebraico e no grego significa o ungido de Deus, ou o Messias. Paulo enaltece aqui o nome do Filho de Deus como o ungido de Deus, como o Messias, diante daquela heresia. É interessante, irmãos, que esta posição, ela mostra que nós não devemos estar voltados para as coisas da terra.
Nós devemos estar relacionados com as coisas de Deus. Uma segunda estaca que nós podemos fazer essa colocação assim é abnegação. Abnegação. Esse é o exemplo do Senhor Jesus. É um exemplo do Senhor Jesus para nós. Em capítulo 2 da carta que Paulo escreve aos Filipenses, no versículo 8, mostra ali como o Senhor Jesus Cristo foi abnegado. Um sinônimo de abnegado é despreendimento. O apóstolo Paulo, na sua oração, na primeira carta que ele escreveu à igreja de Tessalônica, no capítulo 1, versículo 2 e 3, Paulo disse: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Ele diz que recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em o Senhor Jesus Cristo. Paulo enalteceu ali, Paulo deu graças pela vida daqueles irmãos abnegados. Essa palavra abnegado, ela significa abrir mão do meu próprio interesse em favor do outro, em favor do meu próximo. É não ser egoísta no sentido de estar voltado para mim mesmo. Esse é um exemplo interessante para nós, e eu creio que esta posição de abnegação, ela vai nos conduzir a sermos achados santos em termos práticos, ou evidenciar santidade em termos práticos, através de praticarmos a abnegação. Foi dessa forma que a igreja de Tessalônica, uma igreja recém-formada, mas uma igreja que eles cresceram. O apóstolo Paulo, no capítulo 2 da segunda carta, no capítulo 1 da segunda carta, no versículo 2, ele disse: outra razão temos nós para dar graças a Deus, é que no tocante a vós outros, o amor de vocês cresce sobremaneira, ou a fé cresce sobremaneira, e o amor de uns para com os outros vai aumentando. Eles estavam tendo condições de amar o seu próximo, de despreender em favor do seu próximo. Então a abnegação é uma virtude necessária para nós evidenciarmos santidade em termos práticos. Há uma terceira colocação que nós podemos fazer, e ela tem uma característica de quem está voltado para as coisas de Deus, de quem está voltado para o céu, de quem espera os céus. E esta colocação, ou essa estaca que nós podemos colocar aqui, é moderação. Moderação. É óbvio que é uma virtude difícil. Às vezes nós escorregamos no nosso comportamento de um lado ou de outro. Uns falam muito, outros às vezes é tímido, não falam nada. Então, sermos moderados é uma virtude interessante.